28, artigo e... O 23 e 28. Salvo previsto nos artigos 23 e 28. Ótimo. Então, por favor, Maicon, exclua ali, daí para trás até no, e coloca o S aí nos artigos, e coloca depois do artigo letra S também, por favor. Isso. É isso, vereador? É isso, professor Pierre? Tranquilo, Marcelo, obrigado. Ok, obrigado. Vereador professor Pierre. Vereador Marcelo Verli, tem que fazer a correção lá no 57. 57. Que faltou a expressão órgão equivalente. Isso, vamos lá para o 2057. Ismomo, copia esse órgão equivalente aí, Maicon, por favor. E é copiar, não é cortar. Isso. E jogue aí, por favor, espaço, isso. Perfeito. Mais algum? Sim, olha só, lá no artigo 61... Artigo 61, por favor. Na linha I. A linha I... Pode descer, pode descer. Letra I, isso. Ela está vedando alterar características originais do veículo. Mas aí a gente entra agora no seguinte ponto. A questão do Detran hoje permite você envelopar o veículo. Passa pelo Detran, você envelopa. Já que o município está determinando, pelo parágrafo 4º do artigo 30, que o município deve ser prata, poderia-se criar uma exceção, já tem até o texto aqui, de que, no caso de envelopamento, é permitido, na cor prata. Então, seria a seguinte redação: alterar características originais do veículo, exceto em caso de envelopamento do mesmo na cor prata, para atender ao disposto do parágrafo 4º do artigo 30. Porque aí, envelopamento... O Barroso, o doutor Paulo Lamblé, assessor jurídico do sindicato, essa sugestão, ela realmente tem base legal? Ela tem viabilidade, por quê? Existe a necessidade de inclusão de algum artigo referente à legislação que dê base para isso? Porque o Detran mesmo já faz, há carros envelopados na cidade, pois os próprios carros da polícia são... Eu já vi carros particulares da cor preta envelopado de branco, parece que nem é um carro envelopado. Mas é o quê? Aí há alteração de cor junto ao Detran, o Detran registra o carro na cor branca, toda vez que você envelopa. Então, tanto é que tem vários carros envelopados andando na cidade, sobretudo carros na cor fosca, os carros tunados. Então, eles envelopam e mudam junto ao Detran. Então, no caso de atendimento à lei, você pode, às vezes o taxista está com o carro recente dentro do prazo, é um carro vermelho, ele pode envelopar de prata. Ele mantém até trocar depois por um prata. Então, é uma sugestão... Vereador, embora a gente não esteja numa audiência pública, como a gente fez tudo de forma consensual, consultando, eu gostaria apenas que os taxistas aqui presentes confirmassem o interesse nessa emenda sugerida pelo vereador professor Pierre. Há concordância? Então, vou pedir, por gentileza, Maicon, que você inclua o seguinte texto. O professor Pierre poderia levar até lá e fazer a inclusão? Vereador Cláudio Damião pediu uma parte. Na verdade, a gente ainda está na leitura do projeto, a gente mudou um pouco o modus operandi, mas Vossa Excelência... na leitura mesmo. Poderia voltar no artigo 47, 46... Artigo 47, por favor, Maicon. É só para tirar uma dúvida, me pareceu que tinha uma redundância. Está aí o artigo 47. Só fazer a leitura. Me parece, Marcelo, que o artigo 47, ao permissionário é facultado admitir somente um auxiliar. Aí vem o parágrafo 1º. Será autorizado apenas escrever um motorista auxiliar a cada 3 meses. Quer dizer, há uma redundância, talvez, não sei.
pudesse verificar Uma aí. análise preliminar, eu também considero que sim. Vou pedir ajuda aos vereadores Zezinho, Ricardo e Pierre, que também fizeram leitura extensa do projeto, se tem a mesma percepção Ele já que o está vereador dito Cláudio... no artigo, né? Poderia, se for o caso, excluir o parágrafo primeiro e transformar o segundo em único. em único. É isso? É. Então, há concordância, porque há uma redundância. A assistência também concorda com esse ajuste. A assistência concorda com o Com o ajuste? doutor, com o advogado da... Doutor Paulo? Compreendeu? É uma redundância, não é isso? Ótimo, então. Houve algum desligamento? Era só o parágrafo. Ok, então, transformar em parágrafo único. Único. Em relação à leitura, algum outro vereador tem alguma sugestão, do ponto de vista textual, algum ajuste? Não, então, senhor presidente, a título de encaminhamento, eu gostaria que Vossa Excelência submetesse o projeto com as emendas incorporadas para análise. Pois não, vereador Zezinho. Houve um questionamento aqui apresentado pelos taxistas, que eles disseram a questão da cor prata. Em alguns casos, eles compram o carro prata, vem no documento prata, mas na hora que você olha na rua, o carro parece bege. Então, foi levantado isso aqui, eu não tenho conhecimento disso, mas eles pediram... Mas na hora da escolha do carro, não dá para visualmente identificar como sendo prata, além da... Boa pergunta. Na verdade, se houver algum questionamento, porque o prata virou bege, aí os taxistas vão apresentar o documento. A sugestão é que visualmente seja o mais prata possível, né? Mas eu realmente não sabia desse detalhe, agradeço aí a observação do vereador. Então, vereador presidente Márcio Damasio, a sugestão, até como o projeto foi construído coletivamente, tivemos debate, o vereador Gabriel, que é um grande defensor da democracia direta e participativa, nós estamos tendo um grande exemplo na manhã de hoje, como tivemos durante as audiências públicas, que as comissões de fiscalização dos serviços públicos concedidos, também de trânsito e transporte, e posteriormente a CCJ, sejam ouvidas nos seus pareceres antes do projeto ser colocado em discussão, porque, na verdade, até agora nós fizemos a leitura. E aí haverá necessidade de debate do projeto para que os vereadores que quiserem também abordar algum outro aspecto possam fazê-lo, por gentileza. Vereador. Sendo assim, vereador Marcelo Verlia, eu vou fazer um encaminhamento para o vereador Nami Nassif para emitir um parecer da CCJ posteriormente, depois o projeto entra em discussão, aí Vossa Excelência, vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente quero deixar registrado aqui que a gente aqui da Comissão de Justiça fizemos até um pacto, eu, vereador Jacutinga, vereador Gustavo Barroso, que a gente não manifestaria em momento algum nesse projeto antes que fosse ouvida essa audiência pública, que fossem feitas alterações ouvindo os sindicatos taxistas. E eu tive o cuidado, antes de trazer esse projeto à votação, de consultar alguns taxistas, inclusive o presidente aqui, para saber se todas as emendas e o projeto em si estava de acordo e todos, se havia alguma divergência. Informações que eu tenho que não há nenhuma divergência em relação a isso, foi feita as audiências públicas. As emendas apresentadas foram as emendas apresentadas em audiência pública também, não houve nenhuma alteração. Quer dizer, o que ia se fazer, na verdade, nesse projeto é um substitutivo, pegando a ideia que foi implantada nas audiências públicas e trazido o projeto que não foi necessário. Então, senhor presidente, eu acho que o projeto, além de ele não ter visto iniciativa, que a iniciativa é do Poder Executivo, ele tem uma legitimidade ainda. O que é legitimidade? A legitimidade ele tem por ter ouvido os dois lados da moeda. Ele ouviu os taxistas que precisam, que vão prestar o serviço, não, e o poder público. Entendeu? Então, acho que esse projeto vai ser, como nós podemos dizer,
é um projeto que tem legitimidade de toda legalidade, investido de toda legalidade. Entendeu? E parabenizo a casa aqui também por essa maturidade, porque esse projeto aqui está tramitando mais ou menos uns 6, 8 meses essa casa aqui. Parabenizar também o vereador Marcelo Verli, que conduziu as audiências públicas. Então, em razão disso, senhor presidente, eu não vejo nenhuma ilegalidade, nem inconstitucionalidade, e eu opino que seja dado prosseguimento ao projeto e que seja levado à votação. Entendeu? É o parecer. Vereador Jacutinga. O presidente, eu acompanho o presidente da CCJ, o nome Nassif. Vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente, esse projeto foi o projeto que, praticamente completando 2 anos de mandato, foi o que eu tive mais satisfação de participar. Porque aqui nós conseguimos praticar a verdadeira democracia, podendo ouvir as partes interessadas. Né? Não, foi amplamente debatido esse projeto, com audiências públicas, com reuniões internas. Houve a responsabilidade, a sensibilidade dos taxistas, que eles teriam que ser contemplados, mas que também teriam que ter a consciência que precisariam prestar um serviço de qualidade, né? Ficou, na verdade, esse projeto juntou o útil ao agradável. Tanto contempla os taxistas, quanto contempla a população, né? E atende a questão da regulamentação do Executivo. Então, por isso, meu parecer é completamente favorável. Vereador Gustavo Barroso. Senhor presidente, acompanho o parecer do presidente vereador Nami Nassif, da mesma forma que, inicialmente, colocamos de não apresentar nenhuma emenda ao projeto antes de terem as audiências públicas que aqui estiveram para discutir o tema, ouvir bastante a classe, o sindicato e o Poder Executivo, que foi sensível, ouviu também a classe e que hoje está enviando esse projeto e o parecer é favorável. Com os 4 pareceres favoráveis, gostaria que o vereador Gustavo Barroso se manifestasse também com relação à Comissão de Trânsito e Transporte. Senhor presidente, da mesma forma como foi amplamente discutido, debatido o tema, tanto pela Casa, pela Câmara, pelos taxistas, pelo próprio Poder Executivo que aqui esteve presente e amplamente hoje lido e todos atentos a qualquer análise, o meu parecer é favorável. Vereador Jacutinga. Sim, o presidente, acompanhando mesmo o presidente do transporte, o Gustavo Barroso, na mesma linha, favorável. Vereador Francisco de Barros. Eu sou favorável aqui para o nosso presidente, que para mim foi a melhor lei que nós tomamos aqui hoje, que os taxistas merecem isso. Pois não. Sendo assim, senhores vereadores, o projeto já se encontra com os pareceres favoráveis, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, da comissão também que fiscaliza o trânsito e transporte. O projeto encontra-se em discussão. Vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores taxistas presentes aqui nessa manhã, eu posso dizer, senhor presidente, que nessa final de legislatura desse ano, essa é uma manhã memorável para Nova Friburgo, para os taxistas e para essa casa. Eu quero aqui começar parabenizando todos os vereadores, mas em destaque especial o vereador Marcelo Verli, que se debruçou junto com demais vereadores em cima desse projeto. Tivemos aqui audiências públicas, reunião na sala do vereador, juntamente com o sindicato, com o presidente do sindicato, com o seu advogado, com os demais membros dos taxistas, os representantes dos taxistas, para que nós pudéssemos aprimorar e fazer, de fato, um projeto que fosse bem enxutinho, de acordo, como disse aqui o vereador Zezinho do Caminhão, que ficasse bom para a população e para essa classe, que é uma classe sofrida, que é uma classe que expõe a sua vida no dia a dia, e muitos de nós nem percebemos isso. Todos nós sabemos, quando vamos a alguma festa, a algum casamento, quando passamos na madrugada, que esses homens estão ali sempre, né, presentes nos seus pontos, trabalhando, carregando Deus sabe quem lá. Porque muitas das vezes a pessoa não tem ali
uma etiqueta de honestidade, de boa índole, e ele, como prestador de serviço, é obrigado a atender aquela pessoa, muitas das vezes sabendo de onde vem. E nós já vimos muitas desgraças, muitas tristezas nessa cidade com essa classe, infelizmente, por falta de cidadania, de dignidade daqueles que chegaram a tirar a vida de taxistas. Então, a gente fica muito feliz. Eu quero aqui parabenizar o governo municipal, o prefeito municipal Rogério Cabral, o sindicato, por essa união, por nós podermos discutir aquilo que é de interesse comum. Volto a repetir, da comunidade, mas mais ainda, da classe, né, dos taxistas. Pedi uma parte ao vereador. Isso só aconteceu porque vocês lutaram. O vereador Zezinho falou muito bem aqui. A gente, muitas das vezes, vota projetos nessa casa de interesse da comunidade ou até de alguma classe que eles não vêm discutir. E vocês não, vocês se juntaram, se uniram, deixaram horas e horas seus táxis parados, deixando de arrecadar para estarem aqui e discutir o interesse de todos vocês, de toda a classe. Então, isso é muito louvável e essa Câmara tem que parabenizar esse ato de vocês. É dessa forma que nós vamos construir uma sociedade melhor. Nós, vereadores, nada mais somos do que representantes de vocês. Nós temos a obrigação de discutir os interesses da comunidade. E hoje, ao terminar o ano legislativo, nós estamos aqui dando um passo importante, mostrando que a democracia realmente tem que ser exercida e vocês, mais do que nunca, exerceram o papel da democracia dentro da classe de vocês. Vereador Marcelo Verli, em seguida, vereador Nami Nassif. Vereador Alexandre Cruz, eu primeiramente agradeço Vossa Excelência pela parte, parabenizar pela defesa. Vossa Excelência traz à tribuna palavras marcantes, importantes e que tem tudo a ver com a qualidade não só do projeto, mas de toda a discussão, todo o debate que foi desenvolvido ao longo do tempo. Quero, nesse momento, fazer aqui um agradecimento a todos os taxistas, em especial aqueles que mantiveram contato direto conosco, desde que surgiu a ideia do Executivo Municipal em fazer essa regulamentação. Particularmente entendo que, ao existir esse regulamento, a categoria será valorizada, haverá a possibilidade de uma profissionalização ainda maior. O serviço prestado hoje já tem grande qualidade, são pessoas que têm feito a diferença no nosso município, e no momento em que ele é institucionalizado através de um regulamento, através de uma lei municipal, eu não tenho dúvida de que contribuirá para que a gente tenha novos avanços daqui para frente. Quero, nesse momento, também agradecer a todos os vereadores que participaram das discussões, dos debates, das reuniões, das audiências públicas. Seria muito bom que nós pudéssemos conduzir dessa forma todos os projetos que são encaminhados pelo Executivo ao Legislativo Municipal. Mas o tempo que nós levamos, de alguns meses, sinaliza a impossibilidade, porque senão nós não conseguiríamos dar conta de tudo aquilo que é remetido à casa. Temos, muitas vezes, projetos que vêm com regime de urgência, e aí tem um prazo, senão ele tranca a pauta. Então, tem uma série de requisitos legais que acabam sendo prejudiciais a essa democracia direta, participativa, que nós realizamos nesse projeto, no debate do projeto dos taxistas. Quero, mais uma vez aqui, então, também agradecer à mesa diretora, ao presidente, que deu toda a condição, a toda a equipe que nos ajudou nesse trabalho. E, da mesma forma, quando o projeto foi encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, ele serviu de matéria para todo o Estado do Rio de Janeiro, no sentido da da implementação de uma legislação valorizando a categoria, mais ou menos no seguinte sentido: táxis de Nova Friburgo se profissionalizarão ainda mais. E eu vi em vários veículos de comunicação, inclusive em cidades que são origem de muitos turistas que vêm para Nova Friburgo, tenho absoluta convicção que o mesmo acontecerá agora, já com a decisão definitiva dessa casa. Importante a figura da liderança de governo, do vereador Alexandre Cruz também, porque como nós fizemos emendas sugerindo alterações no projeto original, agora o papel do vereador Alexandre é importante para que todas as emendas que foram apresentadas, elas sejam aceitas pelo Executivo. Então, aquilo que nós vamos votar agora, e acredito que teremos unanimidade nesse projeto, será então remetido à Prefeitura.
e a Prefeitura pode sancionar integralmente o projeto ou vetá-lo parcialmente, em função de alguma discordância. Vou dar um exemplo concreto. A proposta original do Executivo era de que o prazo para transformação na cor prata fosse de 24 meses. E aí foram feitas várias emendas, e a emenda que prosperou, em acordo com os demais vereadores, foi a emenda do vereador Ricardo Figueira. Quero até fazer aqui jus, vereador, num dado momento, Vossa Excelência foi incompreendido por uma situação que aconteceu. E desde o primeiro momento, Vossa Excelência tinha interesse em contribuir para a melhoria das condições. Isso ficou muito claro ao longo da discussão. Então, no momento que Vossa Excelência apresenta essa emenda e ela é incorporada, sinaliza essa medida protetiva, que foi a que foi incorporada. Então, o Executivo encaminhou para 24 meses. Vossa Excelência emplacou, né, fazendo aí um jogo de palavras, já que os táxis também têm suas placas, emplacou a emenda de 60 meses, criando uma condição mais favorável. Essa emenda vai ao Executivo incorporado ao projeto. Para que ela seja incorporada, é fundamental a participação do vereador Alexandre Cruz, sinalizando que houve um consenso na casa. Então, eu quero parabenizar a todos os taxistas que participaram dessa discussão, parabenizar pela qualidade do trabalho que vocês fazem em Nova Friburgo e desejar que esse projeto de lei, essa lei aprovada, seja um marco de uma profissionalização ainda maior e que também seja um ponto de partida para que o município reconheça cada vez mais a importância de vocês, façam os investimentos nos pontos de táxi para que as condições sejam melhoradas. Enfim, a gente tenha cada vez mais o serviço aprimorado no nosso município. Parabéns e obrigado, vereador Alexandre. Vereador Nami Nassif, em seguida, vereador Zezinho do Caminhão, vereador Gabriel Mafó, vereador Dr. Renato, vereador professor Pierre, vereador Cláudio Damião, vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também aqui parabenizar todos os taxistas da cidade, porque é muito simples a gente estar na vida pública e ser cobrado. É muito simples a gente sair nas ruas e ser apontado como vida pública. E todas as vezes que eu saí daqui da Câmara de Vereadores e ia para o meu escritório, Ernesto Brasílio, vários taxistas me abordavam e perguntavam: como é que está o projeto do táxi? Eu falei: só vou votar depois que for discutido, analisado por todos vocês e aprovado por todos vocês. Alguns vereadores dessa casa aqui deixam até se fazer emenda diante da audiência pública. E eu sempre disse isso, que não votaria, que ninguém votaria esse projeto antes que fosse ouvida a categoria, através do seu sindicato ou através da audiência pública. Isso nos dá uma tranquilidade, porque quem faz esse tipo de procedimento e vem aqui nas sessões, que faz audiência pública, que dá opinião no projeto, discute o projeto democraticamente, pode nos cobrar. E assim nós vamos construir uma sociedade nova. Porque, muitas das vezes, vários projetos aqui, chegam a essa casa aqui, os interessados nem os pés colocam aqui. Nem os pés colocam aqui nessa casa. Eu digo por mim, meu gabinete sempre esteve aberto a todos e a todos. Eu, como presidente da Comissão de Justiça. Alguns que têm interesse em algum projeto, batem em minha porta e discutem o projeto comigo. Até alguns de vereadores aqui. Então, esse tipo de gente pode nos cobrar. E se nós fizéssemos diferente, tivéssemos feito audiência pública, depois discutido com os táxis aqui, votássemos o contrário que foi decidido aqui, eu acho sim, a gente poderia ser até repudiados e cobrados. Então, eu quero dizer que me sinto hoje com um sentimento de dever cumprido como parlamentar. Hoje eu tenho certeza, quando passarei novamente a atravessar a praça, ali, que alguns táxis mexerem comigo e me verem, ele cumpriu a palavra dele, ele nos ouviu. Mas não fiz nada mais que a minha obrigação. A minha obrigação é estar aqui ouvindo. O outro lado da parte do outro lado, tem algum interesse, alguma organização, que venha também nos procurar e fazer o que vocês fizeram. Então, de parabéns, porque assim nós vamos construir uma sociedade nova. Entendeu? Assim eu vou poder andar de cabeça erguida e poder nos cobrar. Como nós vamos cobrar vocês também que façam cumprir a lei, porque foi uma lei que foi discutida passo a passo, artigo por artigo. Não foi feita às escuras. Então, estou de parabéns. Eu acho que o que eu falei aqui é uma lei que muitas vezes a gente vota nas leis nessa casa aqui, e as leis são letras frias. A gente não sabe das consequências que vai dar. Quando se vota uma lei nessa casa aqui, muitas das vezes, atinge toda uma sociedade. E, às vezes, uma pessoa pode até ser prejudicada, a gente não sabe disso, porque ela não vem nos falar em relação a isso. Então, eu falo, é uma lei que está sendo votada, é legal, mas não tem legitimidade. Essa não, essa está legítima. Essa está legítima porque ouviu a categoria, ouviu aqueles que vão servir da lei, vão ter que acatar a lei. E aqueles também que não vão poder cobrar que cumpra essa lei, porque vocês escolheram a lei que fosse aplicada a vocês.
E nós também temos o dever também de ser cobrados. Se eu tiver alguma deficiência na eficácia da lei, quando ela for aplicada, que não puder ser aplicada de imediato, venha a esta casa novamente aqui, que nós faremos novas emendas. Porque essa é a nossa função, adequar a lei à sociedade, para a gente ter uma sociedade mais justa. Então, está de parabéns aos taxistas pela maturidade que foi feita esse debate, está de parabéns aos vereadores que conduziram esse projeto, entendeu? Está de parabéns a todas as comissões que trabalharam afinco nesse projeto, e hoje eu voto essa lei com a consciência tranquila e com o sentimento de dever cumprido. Muito obrigado. Vereador, só com a sede à parte, eu queria sugerir que se fosse voto nominal e na justificativa todos fizessem a explanação, que seria melhor. Aí eu tenho que... Os vereadores concordam? O vereador está sugerindo que, na hora do voto nominal, as pessoas se manifestem para a gente poder, porque ainda tem o projeto da... Qual tempo vai se falar na coisa da votação? A votação leva até amanhã de manhã. Sugerir, então, que os vereadores aparteiem aí o projeto e, na justificativa do voto, já seja limitado... Vereador Zezinho do Caminhão. Vota sem justificativa. Vereador Zezinho. Eu só queria colocar a importância da participação dos taxistas junto à Câmara de Vereadores. Vocês conseguiram, nesses 2 anos de mandato que eu estou aqui, conseguiram envolver os 21 vereadores ficar ao lado de vocês. Então, essa mobilização, essa participação de vocês é importantíssima. E vocês hoje, com essa participação, essa troca de informação, de conhecimentos, né, a Câmara cedendo um pouquinho, vocês cedendo um pouquinho, e aí ajustou, né, para que a gente tenha, digamos, um projeto regulamentado que, com toda certeza, vai gerar benefícios para os 2 lados. Hoje eu também tenho a plena consciência da importância do serviço que vocês prestam na cidade. Vocês conseguem fazer serviço até de salvar vidas, né, por exemplo, na questão, você chega a fazer o serviço aqui de ambulância do município. Muitas das vezes, vocês socorrem pessoas aqui com uma grande facilidade. Nós vivemos um momento crítico de mobilidade urbana, engarrafamento para todos os cantos, e vocês conhecem os caminhos alternativos. Muitas das vezes, aquele socorro que vocês estão botando, aquela pessoa que está passando mal, a pessoa só é salva, só não se agrava, porque vocês sabem sair, digamos, dos caminhos dos engarrafamentos. Então, é importantíssimo. Importantíssimo também na questão do turismo. É através de vocês que vocês divulgam a cidade. Vocês dizem aqui os pontos turísticos importantes, cativando as pessoas para ir nesses pontos. Importante também na questão da cultura. Muitos pontos, muita história da nossa cidade, de cultura, vocês têm o conhecimento, vocês passam isso para as pessoas. Então, vocês hoje são de uma importância muito grande para a cidade. Hoje eu tenho esse conhecimento. Então, esse projeto fez com que a gente pegasse esses conhecimentos, essas aproximação, uniu a Câmara em torno de vocês, em torno de um objetivo. Então, fica aqui o meu registro, né, o meu reconhecimento ao belíssimo trabalho, tanto da Câmara quanto de vocês. Muito obrigado. Vereador Gabriel Mafó. Senhor presidente, eu quero parabenizá-los sobre essa lei, porque muito se falou aqui na participação. E nós sabemos que a política está muito desacreditada, porque ela é uma política representativa, né? Os legisladores fazem, os executivos às vezes fazem as leis e não consultam, os legisladores fazem as leis e não consultam a comunidade. Nesse caso aqui, uma manhã, como o Alexandre Cruz colocava, histórica para a nossa cidade. Partiu de vocês essa busca, essa procura, e eu só acredito numa mudança na política quando a sociedade se unir e vir para a Câmara pedir mudanças. Aí sim, né, vai ser efetivamente, a política vai mudar, e só muda com a força do povo. E eu gostaria só de acrescentar, senhor presidente, um item que ficou faltando aí, que mais tarde, mais para frente, a gente pode até fazer uma indicação. O Alexandre Cruz citou aí a perca, a morte de alguns companheiros de vocês. E Nova Friburgo está para entrar na cidade digital, que o prefeito colocasse em todos os pontos de táxi câmeras, para que pudessem, aqueles passageiros que
adentrassem aos táxis de vocês e dos amigos de vocês. Vocês bem sabem, né, que muitos de vocês aí perderam alguns amigos por pegarem meliantes, né, sem saberem. Então, que essas câmeras pudessem filmar quem vocês estivessem transportando. Eu acho que seria de uma utilidade muito grande, estaria se preservando vidas e até a integridade de vocês. Então, é só nesse sentido que mais tarde, mais para frente, quem sabe a gente pode fazer, né, essa emenda a esse projeto de lei, nesse sentido, né, de que essas câmeras, quando a cidade fosse realmente digital, fossem colocadas, direcionadas para os pontos de táxi. Então, é essa colaboração que eu queria dar, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Dr. Renata Birrâmia, em seguida, vereador Pierre, vereador Cláudio, vereador Ricardo e vereador Wellington. Obrigado, vereador, pela concessão da parte. Eu quero inicialmente saudar os taxistas aqui presentes, que representam uma categoria de lutas. Esse projeto, que vai se tornar uma lei, foi aprovado com ampla discussão, como todos os projetos aqui deveriam ser. Isso é um exemplo paradigmático. Nós esperamos que outros projetos tenham essa discussão ampla com a categoria e tragam os resultados que esse projeto vai trazer, porque é um projeto muito bem elaborado e, como o vereador Zezinho disse, é bom para os taxistas e é bom para a população. E os taxistas contribuem muito para o progresso da nossa cidade. Nós sabemos das lutas, nós sabemos das dificuldades, nós sabemos que a economia de Nova Friburgo não é bem. Há uma crise e os taxistas são muito afetados. Eu tenho muitos amigos taxistas e eles reclamam que às vezes ficam horas no ponto, num sacrifício incomensurável. É lógico que essa categoria contribui de uma forma significativa para o progresso da cidade, atende às emergências, como foi dito aqui, sem dúvida nenhuma. O taxista, muitas vezes, é obrigado a se tornar uma ambulância para levar o paciente aos hospitais e contribui muito para o turismo. Nossa cidade é uma cidade que tem características turísticas invejáveis e os taxistas são responsáveis para divulgar, difundir, mostrar esses pontos para a população. Eu acredito que essa contribuição tem que ser sempre valorizada e eu espero que esta lei, que vai ser aprovada, claro, por unanimidade, tenha contemplado os taxistas e eles possam contribuir cada vez mais, como eles já contribuem há muitos anos, para o progresso da nossa cidade. Vereador professor Pierre, em seguida, vereador Cláudio Damião. Obrigado, vereador Alexandre. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao processo como essa legislação está sendo construída. A flexibilidade do Executivo, a postura dessa Casa Legislativa, todos os vereadores, e de modo muito particular aos taxistas, ao sindicato, porque durante todo esse processo de discussão, inclusive o sindicato se organizou. A nova diretoria do sindicato. Hoje a gente tem uma outra estrutura, inclusive dentro da categoria. E é muito importante aí a representação da categoria no âmbito sindical. Eu tenho que reputar aqui como foi importante a presença do sindicato, na parte do Barroso, presidente, do advogado e dos demais membros do sindicato. Do Betinho, entre outros. Por quê? Sempre olhando a categoria. E o processo de vir aqui discutir, propor, questionar, sugerir, tudo isso é um processo construtivo. Como bem colocou o vereador Nami, é uma legislação que nasce dentro de uma questão de conhecimento, não é uma letra fria. Ela foi discutida aqui dessa forma. O que eu quero, assim, salientar é relembrar o seguinte: após a leitura, foram feitos ajustes. Os ajustes são os seguintes, para tornar bem claro a todos o que foi ajustado e o que a Casa acertou após o processo de leitura. O artigo 30, o parágrafo 1º, ele recebeu uma exceção de que, em caso de sinistro, o carro, por exemplo, ele tinha que trocar 5 anos. Mas vamos que acontecesse um sinistro.
Então, criou-se uma ressalva relativa ao sinistro no parágrafo 1º do artigo 30. No artigo 47, sob orientação do vereador Cláudio, foi retirada uma redundância, eliminando o parágrafo 1º, passando o parágrafo 2º a parágrafo único. No artigo 53, o vereador Ricardo observou bem as questões de referência ao artigo 23 e ao artigo 28, inclusive colaboração do advogado do sindicato. O artigo 61, a observação do regular envelopamento do veículo dessa possibilidade de alteração. Sendo regular, tem que ser de acordo com o DETRAN. O artigo 76, que havia o equívoco que o taxista de fora não poderia apanhar passageiro em Friburgo. Quer dizer, um tratamento desigual. Se o de Friburgo pode apanhar no Rio de Janeiro, ele não pode fixar ponto em Nova Friburgo. Então, foi feito o ajuste de 76, agradecer, inclusive, a participação da Luzia. E o 57, a inserção da expressão órgão equivalente, que ficou de fora. O porquê da importância dessa emenda do órgão equivalente? Nós tivemos a reforma administrativa. Se lá na Lei Complementar 10 e na 49 tivesse a expressão órgão equivalente para a Altran, não teria problema com o CADEP, não teria problema com o JARE e não teria problema com o zero. Como não tinha esse órgão equivalente, olha o rolo que deu em torno disso. É uma emenda que, caso a prefeitura renomeie ou mude esse órgão para uma administração indireta, a expressão órgão equivalente protege a lei. Se não tivesse isso, daqui a um ano, o Executivo poderia voltar com a Altran, essa lei estaria toda ela morta, porque seria esmomo. Assim não, ela está perene dentro da sua questão de alterações de reforma administrativa. Então, fazer uma saudação muito especial ao processo de participação, às emendas dos vereadores, muito importante. Saúdo a todos os vereadores que incisivamente participaram na Constituição Legislativa e, conseguintemente, como disse o vereador Renato Tabirrâmia, é realmente uma manhã diferenciada, é um exemplo do processo legislativo com a questão participativa, né, casando com a representação. Então, saúdo ao líder de governo, pela forma como se postou diante do projeto. O tempo inteiro eu testemunhei, olha, o que for colocado eu vou defender junto ao prefeito, isso eu vi e testemunho. Então, parabéns, vereador Alexandre, também pela forma como se posicionou frente a esse projeto. Então, saúdo, agradeço a parte e é uma vitória para a representação coletiva nessa casa hoje. Obrigado, vereador professor Pierre, vereador Cláudio, em seguida, vereador Ricardo e vereador Cláudio. Vereador Alexandre Cruz, agradeço a parte, saúdo a iniciativa de todos os vereadores na contribuição, no debate, faço uma saudação também aos taxistas. Eu acho que todos nós aqui na Câmara, os 21 vereadores, têm algum amigo ou alguns amigos taxistas. E todos fomos parados para conversar sobre esse tema, de alguma forma contribuir. E quero dizer o seguinte, nesse tempo que eu estou na Câmara, no segundo ano do segundo mandato, eu não me lembro ou desconheço qualquer tipo de discussão sobre qualquer projeto que seja que tenha tido tal abrangência. Isso é uma demonstração de cidadania. Fica aqui uma profunda lição da necessidade de participação da sociedade na discussão de todos os temas. Esse é um tema corporativo, mas ele não deve ser menosprezado em relação a outros temas que podem ser significativos na vida de todos nós, taxistas ou não. E eu quero citar aqui, por exemplo, as concessões que foram feitas ao longo do tempo em Nova Friburgo, que não tiveram o debate que está tendo hoje, a discussão com relação ao tema da organização, da permissão para os taxistas. Nós entregamos patrimônio, nós que eu digo, o município entregou, com as câmaras passadas, patrimônio público para empresas que hoje exploram e que traz um dano absurdo no bolso do contribuinte. Contratos que nós queríamos discutir, hoje ficamos impedidos de discutir por força de lei. Né? Foram feitos, aí as pessoas acham, mas a Câmara pode mudar. Fica aqui, inclusive, uma lição do limite do poder da Câmara. Quando você tem um debate que se antecipa à lei, você pode interferir.
Então, essa lei está sendo encaminhada ao prefeito. Acreditamos, temos bastante, quase que a certeza, né, mas uma percepção bastante acentuada de que não haverá mudança por parte do Executivo, porque permitiu um debate amplo, poderia ser uma lei enviada pelo Executivo sequer sem debate, não aconteceu dessa forma, mas não aconteceu dessa forma por conta da expressão e da representação de classe dos taxistas. Não temos ilusão com relação a isso. Então, quando nos organizamos, o debate vem por uma outra via, ele vem de uma outra forma. E isso fica, repito aqui, como uma lição da necessidade de organização da sociedade sobre todos os temas, enquanto interesse da sociedade e do coletivo. Eu acho, vereador Alexandre, que em razão da manifestação de todos os vereadores que fizeram a parte, fica aqui já, inclusive, a expressão da nossa manifestação de voto, né? Eu não vou fazer declaração de voto porque já estou fazendo essa fala, da importância da lei que está sendo apresentada e do impacto que ela vai ter para os taxistas e para a sociedade. E que faço aqui coro para que todas as outras legislações que sejam polêmicas tenham o mesmo tratamento. Então, fica aqui o parabéns a todos vocês pela demonstração de organização. Muito obrigado, vereador. Vereador Ricardo Figueira. E, para encerrar, vereador Wellington Moreira. Vereador Alexandre Cruz, agradeço à parte a importância, nesse momento, da liderança de governo ao encaminhar esse projeto de lei que foi construído na forma mais ampla, democrática e participativa dentro dessa casa. Aí eu saúdo a todos os taxistas aqui presentes, pessoas que eu trabalhei de cobrador de ônibus, o Lobo, o Cláudio. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Estendo meu cumprimento em nome do presidente Barroso, do sindicato, ao nosso nobre colega, doutor Cláudio Lambré, né? Paulo Lamblé, estendo cumprimento a todos os demais. A importância da construção desse estatuto, da profissão e da execução dos serviços taxistas do município de Nova Friburgo vai ao encontro de muitas situações que a gente sempre ouvia no dia a dia, na condução do dia a dia, de ouvir alguns amigos que exercem a profissão. Uma delas é aquela sistemática jogada de empresas que começaram a querer vir se estacionar dentro da nossa cidade, começar a concorrer de forma desleal com o trabalho dos senhores. Aí é uma das cobranças que esse vereador vai sempre reivindicar junto ao Barroso, enquanto presidente, e o nobre colega advogado, enquanto estiver no exercício, conduzindo a orientação jurídica do sindicato, é levar esse estatuto ao Ministério Público para inviabilizar aquela jogada de empresa que aluga carro com aluguel do motorista. Isso não pode existir mais no nosso município, porque não existe mais empresa que visam lucro que possa exercer a profissão dos taxistas. Somente a vocês é dada essa concessão. Então, aquelas empresas hoje, seja empresas do Poder Judiciário, seja empresas do Sistema ESC, SESC, SENAT, sejam hospitais do município de Nova Friburgo, que estão hoje locando mão de obra e locando automóveis em detrimento da profissão dos senhores, com o advento dessa lei, não poderão mais fazer isso. O município deverá caçar o alvará dessas empresas que estiverem constituídas até então aqui, porque essa lei, ela diz claramente, empresas, enquanto essa lei não for alterada, em vigor, não pode estabelecer concorrência com os senhores. O exercício do transporte individual de passageiro somente se dará por profissionais autônomos, pessoas físicas, que acreditaram no município há 20 e 30 anos atrás. Hoje são 283 famílias que dependem desse movimento, desse segmento econômico. Essa é uma das coisas que eu, lá atrás, iniciei, talvez não sendo entendido no momento, ou até por ter falhado na conduta de levar aos senhores o que a gente queria construir, mas sabia que o resultado ia chegar nesse, principalmente quando o Rogério escolheu o Marcelo Verli para conduzir essa situação, porque eu conheço a lealdade do vereador Marcelo, e ele trouxe e soube conduzir até chegar a esse ponto. Tem várias outras situações que nós vamos ter que estar de olho, fiscalizando, Câmara, Ministério Público, sindicato, para que a proteção do salário e a dignidade da família dos senhores sejam protegidas sempre. Hoje, podemos dizer, teremos um estatuto que, de fato,
traz proteção ao trabalho dos senhores, traz obrigações, principalmente naquelas, da gente se preparar ainda mais para sermos melhores, para que lá fora o turismo possa falar, Nova Friburgo tem um serviço de táxi especializado e dedicado à profissão deles. Esse, eu acredito que é a maior, ou essa, é a maior contribuição que esse plenário está dando hoje, mas sempre com aquele parênteses, se não fosse a participação dos senhores em todas as reuniões que tiveram aqui, não chegaríamos a esse ponto. Parabéns a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Vereador, para encerrar, vereador Wellington Moreira. Eu vou ser objetivo, porque muito se falou aqui, todos já deram suas opiniões, e eu queria dizer que é um anseio de todos os taxistas que está se tornando realidade hoje, nessa tarde. Através de várias audiências públicas, provou-se que a união faz a força. Mas a gente nunca poderia deixar de parabenizar a união de todos os vereadores, parabenizar o trabalho que foi feito com Marcelo Verli, professor Pierre, o Anderson Nogueira, Zezinho do Caminhão, e a gente tem que ser justo em certas situações também, de colocar que para tudo que se aconteça na vida, tem que ter sempre alguém que deu esse pontapé inicial. E tem horas que a gente não é justo. Na parte do Legislativo, eu gostaria de parabenizar a pessoa do vereador Ricardo Figueira, que foi quem deu esse pontapé inicial. E dizer que, na vida pública, a gente está aqui para fazer críticas, mas também nós temos que elogiar. E quando a gente tem aqui, recebe essa casa, projetos de excelência, como esse aqui, nós nunca poderíamos deixar de parabenizar. Críticas tem que haver, mas quando tem projetos de relevância, a gente tem que elogiar. Gostaria aqui de elogiar a toda a bancada que dão sustentação ao governo, elogiar ao Executivo, em especial ao prefeito Rogério Cabral, que procurou realizar, ou seja, regularizar o anseio de vocês, vestiu a camisa de vocês e tornou realidade uma reivindicação a qual vocês estão querendo regularizar durante muito tempo. Então, eu tenho que ser justo. Eu venho aqui e faço várias críticas, mas hoje foi uma vitória da Câmara, em especial uma vitória do prefeito Rogério Cabral, o qual eu parabenizo. Tem críticas, mas tem que ter também elogios. Esse projeto é um projeto que regulariza a profissão de vocês, e agora vocês têm aí vida, vocês têm estatuto, dignidade e, acima de tudo, têm identidade. E nós vimos aqui alguns benefícios por parte da população, do usuário, que seriam um conforto, está certo, com certas limitações. Mas, por parte de vocês, taxistas, nós temos aí agora a legalidade, a regularização da profissão de vocês e, enfim, a vitória de vocês. Parabéns a todos vocês. Senhor presidente, então, agradecendo aos apartes, para encerrar, eu fico muito feliz, vereador Ricardo, e dentro da emenda que Vossa Excelência fez, dos 5 anos, para que se possa regulamentar a cor do veículo, e principalmente o brasão e as colunas de Nova Friburgo, eu quero ressaltar que Nova Friburgo fará 200 anos em 2018. Nós temos aí 4 anos e um pouquinho para que essa data, em maio, se aconteça. E eu tenho certeza que até lá, com o esforço de todos, nós conseguiremos fazer com que essa cidade se prepare, com que vocês estejam preparados e que vocês possam comemorar juntos, vocês que servem tanto essa cidade, os 200 anos dessa cidade, com os carros adesivados, bonitos, fazendo com que a gente possa realmente consignar essa vitória de hoje. Eu quero aqui, senhor presidente, pedir desculpas aos taxistas, ao presidente em especial, que todas as vezes que eu passava pelas ruas, eu falava, semana que vem nós vamos votar, semana que vem nós vamos votar. Mas vocês sabem que foi um esforço de todos para que o projeto chegasse aqui enxutinho e pudesse estar sendo votado esse março
de papéis que está aqui hoje da forma que vocês quiseram. E cabe a mim agora, como foi dito aqui hoje, como líder de governo, junto ao prefeito, lutar para que o projeto seja aprovado 100% com as emendas de cada um vereador. Eu me comprometo aqui com os senhores, perante aos vereadores, que nós faremos com que esse projeto, que é uma luta dos taxistas, seja aprovado 100%. Viva Nova Friburgo, viva os taxistas. Obrigado, vereador Alexandre Cruz. Na verdade, já com os pareceres favoráveis, discutido e um projeto muito bem construído, nós vamos colocar então o projeto em votação. Já foi sugerido aqui votação nominal. Só vou fazer um encaminhamento porque já todos os vereadores tiveram a oportunidade já de fazer os suas colocações, né, discutir, então que de apenas votos, mas não há necessidade de justificativa de voto. Antes de colocar em votação, só justificar aqui a ausência do vereador Cigano, que esteve impossibilitado de estar presente nesta sessão, também da vereadora Vanderleia, por motivo com atestado médico também aqui, não pôde estar presente nesta reunião. Após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Vereador Alexandre Cruz. Com muita alegria, favorável. Vereador Wellington Moreira. Favorável e parabéns pela vitória. Vereador Gustavo Barroso. A favor, com louvor aos taxistas. Vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, favorável, com louvor aos taxistas e parabenizando o prefeito Rogério Cabral pelas condições dadas. Vereador Samuel Grassini. Parabéns, parabenizar os taxistas e votar favorável ao projeto. Vereador doutor Renato Birrâmia. Favorável com os cumprimentos aos taxistas. Vereador Cláudio Damião. Voto favorável também com louvor e parabenizando toda a classe por essa conquista. Vereador professor Pierre. Favorável, saudando todo o procedimento e a classe de forma bem especial. Vereador Gabriel Mafor. Favorável, senhor presidente. Só parabenizando o vereador Verli, que lembrou que nessa casa existe a Comissão de Legislação Participativa. Muito obrigado, senhor. Vereador Anderson Nogueira. Favorável, é assim que se faz política com P maiúsculo, mas isso só aconteceu graças à mobilização dos taxistas. Se vocês não se mobilizassem, nada disso estaria acontecendo, como a gente vê em outros procedimentos do Executivo e do Legislativo. A mobilização faz toda eficiência e, mais do que isso, essa lei aqui não é fim, é começo. Parabéns. Vereador Zezinho do Caminhão. Voto favorável e parabéns a todos os envolvidos. Vereador Joelso do Pote. Também parabenizando os taxistas, favorável. Vereador Jacutinga. Favorável com a breve declaração pela luta dos taxistas, eles que merecem por todos os seus trabalhos de Nova Friburgo. Muito parabéns a vocês e parabenizar o sindicato que está sempre junto com vocês aqui também. E estou parabenizando. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com um breve comentário também, parabenizando a forma democrática que o sindicato e os taxistas se manifestaram em relação a esse projeto. Vereador Francisco Barros. Favorável, quero parabenizar os taxistas, principalmente o presidente do sindicato. Vereador Alcir Fonseca. Eu voto favorável, presidente, e também quero aqui desejar muita sorte e parabéns a vocês por essa organização, que isso não é comum na nossa cidade e realmente possa servir de exemplos para outras categorias. Vereador Cristiano Guenin. Voto favorável também, aproveitando para parabenizar a todos, desejar aí um Natal de paz, um Ano Novo de muita luz para vocês, que possam aí fazer aí nesse restinho de mês de dezembro bastante corridas para movimentar o comércio da cidade e também para ganhar o sustento de vocês, porque vocês merecem. Eu falo isso com muita tranquilidade, meu pai durante mais de 25 anos foi taxista, muitos amigos aqui presentes, e me sinto honrado em poder participar de um momento tão importante para a categoria de táxi em Nova Friburgo. Parabéns a todos. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, é com muita satisfação que a gente chega nessa manhã, início de tarde, votando favoravelmente ao projeto, com as emendas incorporadas. Quero aqui nominar pelo menos 3 taxistas, né, que tiveram um acompanhamento mais próximo. Em nome deles, eu parabenizo a todos os demais.
o Beto, o Barroso e o Rodrigo. Quero parabenizar e agradecer também pelo acompanhamento que tivemos do Dr. Lamblé, que é o assessor jurídico do sindicato, e tenho absoluta convicção que teremos um novo tempo de maior profissionalização, de uma maior visibilidade do setor para o nosso município, porque, na verdade, a gente construiu coletivamente. Então, fico particularmente satisfeito de ter participado dessa discussão muito construtiva e, sem dúvida nenhuma, um marco histórico para a profissão dos taxistas de Nova Friburgo. Parabéns a vocês e muito sucesso. Muito obrigado. A presidência também vota, eu também vou votar favorável, dizendo que foi um projeto que eu acho que foi um sucesso da forma que foi conduzido, parabenizando a todos os envolvidos. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade por esta Casa. Em discussão única. Sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta primeira reunião da 59ª sessão extraordinária e marcando a próxima para logo após o término destas. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.